E agora o meu papo é com a secretária de Cultura, Úrsula Vidal. Úrsula, uma alegria estar aqui com você. E eu quero conversar sobre COP, como tudo isso está movimentando e vai movimentar cada vez mais a nossa cultura. Laís, é uma alegria te receber aqui na Secult, você que é uma parceira, colega de trabalho de muitos momentos, muitos momentos. Fizemos muitas coisas juntas e eu estou muito feliz de partilhar contigo essa expectativa imensa. Essa é uma janela de oportunidade geracional. Nós estamos falando de cerca de 5 bilhões de reais em investimentos no Parque da Cidade, no Porto Futuro, nos parques lineares da Tamandaré e da Doca, também grandes projetos de infraestrutura que vão melhorar muito a mobilidade urbana e em Belém. É óbvio que nós estamos fazendo um processo de transição muito positiva de toda essa atmosfera econômica da cidade. Belém é uma cidade que encanta todos os visitantes, mas nós tínhamos e temos, estamos cumprindo com esses desafios de preparar melhor a cidade para receber esses turistas, grandes eventos. E a economia criativa, ela tem uma importância muito grande numa cidade que ainda tem um número imenso de trabalhadores e trabalhadoras no campo da informalidade, e eles trabalham com artesanato, com a cultura alimentar e gastronomia, trabalham também nesse receptivo turístico. O que a gente vai fazer? Acolher, capacitar essas pessoas como o Capacita COP30 tem feito, não só na língua estrangeira, principalmente o inglês, mas também capacitar esses empreendedores e empreendedoras que querem melhorar o seu negócio, mas entender oportunidades também agregadas. Veja, o Porto Futuro, por exemplo, como a Estação das Docas foi importante para a cidade quando a gente abriu aquela janela do Rio mais de 20 anos atrás, retomando uma vocação ribeirinha. A gente sempre se ressentiu de dizer, meu Deus, a gente está cercado de água por todos os lados. Cadê essa janela, de vento, de rio, de Amazônia? As janelas estão sendo mais abertas. Mais abertas. Então, agora nós vamos ampliar para mais 5 armazéns, onde a gente vai ter uma operação de gastronomia, o Museu das Amazônias, que é um projeto extraordinário, está sendo construído, a Caixa Cultural e o Parque de Bioeconomia e Inovação, que é uma entrega do Plano Estadual de Bioeconomia, conduzida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e que vai ser um ecossistema muito poderoso de fortalecimento desses empreendedores e empreendedoras que já trabalham com esses vários setores da bioeconomia, porque ela é muito grande. Sim. É até um setor que a gente está entendendo melhor como a gente agrega, porque nós trabalhamos com insumos oriundos da biodiversidade amazônica em diversos setores econômicos, Laís? E olha só, secretária, as oportunidades estão aí, Você falou de algumas delas aqui. A gente está fazendo um recorte esse mês para as mulheres, por conta do mês da mulher, e elas, obviamente, estão à frente de muitas dessas iniciativas culturais aqui. A mulher tem um papel muito importante na Amazônia, A Amazônia, eu digo que a Amazônia é um território mulher, É um território de águas, é um território de mulheres que cuidam também de biomas, de famílias. A própria vulnerabilidade socioeconômica desse território, que é tão rico, extraordinário, ela é uma vulnerabilidade que castiga muito mais as mulheres. Então, nós sabemos que não só nessas áreas de regiões onde a gente tem o extrativismo, regiões ribeirinhas, quilombolas, indígenas, nós temos um papel muito importante da mulher, mas também nas urbanidades amazônicas, onde elas são chefes de família em quase metade das casas. E na outra metade elas partilham com os homens essa responsabilidade. Então você vê que é uma força produtiva econômica e também de criação dessas gerações, que são gerações que precisam se comprometer cada vez mais com o território de direitos, de sustentabilidade nas atividades produtivas, mas também de uma convivência mais saudável, Laís? O mundo está muito adoecido. E essas mulheres são as mulheres que criam essas meninas, esses meninos, essa juventude, que é o futuro que a gente espera mais promissor, mais justo, para a nossa gente. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fala sobre bioeconomia, é o nome que nós demos para algo que já vem sendo desenvolvido no Ver o Peso, por exemplo, há 300 anos. Sim, total. Lá é um espaço de comercialização de produtos oriundos da biodiversidade amazônica por meio de uma inteligência econômica que produziu arranjos produtivos locais
que são a cara dessa Amazônia. E aí depois se deu a isso o nome de bioeconomia. O que a gente está fazendo agora? Aportando inovação, tecnologia, crédito, articulação com mercados consumidores. Mas o Ver o Peso já faz isso, já nos ensinou isso durante séculos. É uma ilustração muito boa essa, porque é exatamente isso. E olha o Ver o Peso, e você vai ver a cara de mulheres ali. Aham. Ele é muito fortemente energizado, simbolizado, vocalizado como um espaço que representa essa economia amazônica por mulheres. São as boieiras, são as herveiras, né? São mulheres que estão ali também vendendo o artesanato, vendendo a polpa da fruta, vendendo... Então, é óbvio que nós temos também os homens, que são trabalhadores muito importantes, também vitais, mais presentes, por exemplo, no mercado do peixe. Mas eu quero te dizer é que essas mulheres, elas são mestras de cultura, elas são guardiãs de práticas culturais nas periferias, elas são a força da cultura popular. Então, assim, principalmente para as mulheres, uma janela de oportunidades muito estratégica nesse momento. Maravilha. E como que o setor econômico está entrando nessa conversa? O setor mineral, por exemplo, que obviamente é forte na nossa economia, como que eles participam dessa conversa sobre inclusão social, sobre COP? Olha, a conferência que o IBRAM, por exemplo, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, vem fazendo em Belém ao longo dos anos, tem sido uma bela demonstração, por exemplo, desse compromisso do setor mineral com a pauta da sustentabilidade e da crise climática. Nós temos grandes mineradoras que são, por exemplo, assim, patrocinadoras vitais na boa execução da Lei Rouanet, né, por meio da destinação de parte do imposto de renda para o fomento à cultura. Então, já há um compromisso de parte do setor mineral com o fortalecimento dessa indústria criativa por meio da operacionalização da Lei Rouanet, mas também é um setor que já amadureceu no sentido de uma governança mais compartilhada. Entende que precisa ouvir o território, entende que precisa ouvir as lideranças do território, que é um setor que também faz mudanças tecnológicas, portanto, essas mudanças tecnológicas mudam muito o mundo do trabalho internamente nessas operações minerárias. Portanto, você vai precisar de menos gente, mas o seu lucro não diminui. Como eu aporto mais de contrapartida nesse território? A mineração se prepara para sair também. E quando ela se prepara para sair, como é que eu preparo esse território para que não seja um ciclo virtuoso economicamente que tem data para acabar? Então, por exemplo, o plano de bioeconomia elaborado pelo Estado, ele tem uma participação vital para que ele seja bem estruturado do próprio setor mineral. Porque a gente precisa desenvolver capacidades, a gente precisa aportar tecnologia, a gente precisa acessar mercados, precisamos qualificar pessoas e produzir conexões. Tem um que está produzindo látex, por exemplo, lá do Médio Xingu, e tem um outro que está fazendo desse látex um produto extraordinário aqui no Cumbu. Como é que eu consigo que esse corredor logístico não inviabilize a chegada desse insumo até aqui e como é que esse que está produzindo faz chegar em vários mercados? Então, eu acho que nós fizemos bons deveres de casa, nós estamos cuidando de áreas protegidas, nas áreas estaduais o desmatamento reduziu, e nós estamos entregando esses dois grandes equipamentos, que são o Porto Futuro e o Parque da Cidade, quando acabar a COP, quando nós vamos ter uma escola de gastronomia. Belém é uma cidade criativa, reconhecida pela Unesco para a gastronomia. Nós precisávamos de um equipamento como esse para consolidar essa vocação. A FAPESP, Laís, está fazendo agora uma pesquisa. Eles mapearam mais de 2.000 espaços de venda de alimentação só em Belém, nas ilhas. Então, eles estão fazendo um processo de mapeamento, vão colocar tudo numa plataforma. Eu quero hoje uma tapioca no Guamá, eu quero um peixe na cabanagem. Vai ser muito bacana. A cidade está se preparando e eu acho que a gente não está começando do zero. Nós temos uma cidade absolutamente vibrante. A gente precisa dar condição para as pessoas trabalharem melhor e organizar o acesso do visitante, a chegada do visitante nessa experiência.
Portanto, fazer a COP continuar acontecendo, porque ela já começou, a gente já tem tempo. E também, depois que ela for embora, a vida não acaba, né? Exatamente, tem um legado que espera-se fique para a cidade, né? Só para a gente encerrar, um legado que espera-se que fique, porque está sendo construído através de tudo isso, entre elas algumas coisas que têm o envolvimento aqui da Secretaria. Isso, nós estamos na coordenação da implementação do Parque da Cidade do Porto Futuro desde o nascimento desses 2 projetos, quando o governador Helder Barbalho pensou em fazer uma requalificação daquela área gigante, 500 mil metros quadrados, aquilo ali, Laís, em números, é sempre muito superlativo. Nós estamos falando da maior intervenção urbanística de Belém, que é o Parque da Cidade. Hoje é o maior projeto no Brasil de transplantio de árvores. São 2.000 árvores de 15, de 20, de 30 metros de altura, com 30 anos. Então, assim, é uma operação linda o que nós estamos fazendo, porque você faz a supressão vegetal, eventualmente, de um projeto, mas você replanta ali. É claro que a gente sabe que demora um tempo até a gente bosquear, mas você não está plantando muda, você está plantando árvores, que elas vão reconstituir a sua copa. E, proporcionalmente, a quantidade de habitantes, eu não estou falando que em números absolutos, mas, por exemplo, se você comparar a quantidade de habitantes em Belém e a quantidade de habitantes em São Paulo, hoje nós temos um parque urbano que seria maior do que o Ibirapuera. Digamos assim, por metro quadrado por habitante da cidade. Então, realmente é uma intervenção urbanística. A imensa cidade sonhou com isso, porque nós fizemos consultas à população. O que você quer lá dentro? Depois, fizemos um concurso. Qual desses 2 projetos você escolhe? A sociedade, ela sonhou conosco esse projeto, né? E o caso, por exemplo, do Porto Futuro, com 2 hotéis grandes de 5 estrelas, o que já demonstram que há um investimento externo, acreditando nessa vida depois da COP. Belém será um destino turístico muito importante, com uma cidade muito melhor estruturada para receber visitantes do mundo todo. E a gente tem que aproveitar esse sítio. Vamos aproveitar que essa janela é nossa. Que nunca se feche. Que nunca se feche. Muito obrigada pela entrevista e sucesso. Flor, um beijo.